A oportunidade perfeita para examinar mais de perto a natureza da memória e da ressonância coletivas surgiu durante uma viagem ao Egito. Nelson decidiu participar de uma excursão de 2 semanas a esse país com um grupo de 19 colegas. Eles planejavam visitar os principais templos e locais sagrados dos antigos egípcios, onde realizariam uma série de cerimônias informais como salmodiar e meditar. Essa viagem daria a Nelson a chance de verificar se as pessoas envolvidas em atividades meditativas nesses lugares, de certo modo, no tipo de atividades para as quais os locais haviam sido originalmente construídos, exerceriam um efeito ainda maior sobre as máquinas. Nelson manteve um palm rege funcionando no bolso do paletó durante todas as visitas aos principais lugares e à grande esfinge, os templos de Karnak e de Luxor, a grande pirâmide de Gizé. O palm rege ficou ligado enquanto o grupo meditava ou salmodiava, quando estavam simplesmente perambulando pelos templos e até mesmo durante os momentos em que ele estava sozinho dando um passeio ou meditando. Também manteve um registro cuidadoso das ocasiões em que atividades diversas tinham ocorrido. Quando voltou para casa e compilou todos os dados, um interessante padrão emergiu. Os efeitos mais intensos sobre a máquina ocorreram durante ocasiões em que o grupo estava envolvido em um ritual, como a salmódia num local sagrado. Na maioria das principais pirâmides, os efeitos tinham sido 6 vezes maiores do que o das experimentações rege usuais da Pir, e 2 vezes maiores do que as experimentações habituais do Field Rege. Esses efeitos estavam entre os maiores que Nelson já havia registrado. Eram tão grandes quanto os do casal com uma forte ligação. No entanto, quando reuniu todos os dados dos 27 locais sagrados que visitara, enquanto simplesmente os percorria, apenas em silêncio respeituoso, os resultados foram ainda mais espantosos. O próprio espírito do lugar parecia registrar efeitos tão grandes, sob todos os aspectos, quanto os do grupo de meditação. Como Nelson estava sempre carregando o palm rege no bolso, é claro que suas expectativas poderiam ter influenciado a máquina, um fenômeno bastante conhecido, chamado efeito do experimentador. Poderiam ter sido também as expectativas coletivas e o assombro dos outros visitantes. Afinal de contas, ele nunca estava sozinho nos locais. Entretanto, alguns outros controles demonstraram que a situação era um pouco mais complicada. Uma vez mais, quando o grupo tentou salmodiar e meditar em outros lugares que não são considerados sagrados, os efeitos do palm rege foram significativos, mas menores. Mesmo quando os membros do grupo pareciam estar em sintonia uns com os outros, como durante um eclipse solar, uma sessão especial de astrologia ou uma festa de aniversário ao pôr do sol, os efeitos da máquina também foram pequenos, não muito maiores do que os efeitos observados durante uma experimentação rege convencional. Nelson chegou a monitorar uma série do próprio ritual de concentração dele, durante as preces em uma mesquita, em certos passeios e enquanto observava e tentava decifrar hieróglifos. Muitas dessas atividades tinham sido envolventes para Nelson, algumas profundamente tocantes. Não obstante, o resultado da máquina apresentou um desvio, mas que não foi maior do que se ele estivesse em casa em Princeton, sentado diante de uma máquina rege. Estava claro que alguma ressonância reverberava nos locais, possivelmente até mesmo um vórtice de memória coerente. Tanto o tipo de lugar como a atividade do grupo pareciam desempenhar papéis que contribuíam para criar um tipo de consciência de grupo. Nos locais sagrados em que não houve salmódia, a mera presença do grupo, ou talvez até o próprio lugar, encerrava um elevado grau de consciência ressonante. A máquina também
registravam efeito mesmo no meio de atividades ou locais mais mundanos, desde que a atenção do grupo tivesse sido despertada. E por mais profundamente envolvido que Nelson pudesse ficar quando estava sozinho, ele não conseguiu igualar o tamanho do efeito do grupo. Os dados continham outro elemento extraordinário. Durante a viagem à Grande Pirâmide de Quéops, no Planalto de Gizé, o Palme Regi havia se desviado de seu curso aleatório, com uma tendência positiva durante 2 salmódias em grupo dentro da Câmara da Rainha e da Grande Galeria, e depois exibira uma forte tendência negativa na Câmara do Rei, onde o grupo tinha dado seguimento à salmódia. Uma situação semelhante ocorrera em Karnak. Nelson ficou impressionado quando os resultados foram traçados em um gráfico. Ambos formavam uma grande pirâmide. Foi difícil deixar de pensar que, em algum nível, o Palme Regi estivera vivendo a viagem de Nelson em paralelo. Dian Radin esteve na reunião do Direct Mental Healing e viu os estranhos dados de Nelson. Como Radin fora colega de Nelson e coautor da meta-análise dos dados da Peer, ele era um candidato natural a reproduzir o trabalho de Nelson. Nas primeiras experiências, Radin, de maneira semelhante a Nelson, descobriu que esses efeitos acontecem quando um fio de Regi está presente no local. Mas e se ele estiver longe? O veículo mais óbvio para a afinidade à distância era a televisão. Todo mundo assistia à televisão, em particular aos programas populares. Estariam todos pensando a mesma coisa enquanto assistiam? Para verificar essa hipótese, Radin precisava de algo mais do que um seriado cômico. Um evento que garantisse que a audiência não iria desgrudar os olhos da tela. O veredicto do julgamento de O.J. Simpson seria, mais tarde, uma escolha natural. Entretanto, para sua primeira experiência, Radin escolheu a 67ª noite de entrega do Oscar, em março de 1995, com um número estimado de 1 bilhão de telespectadores. Era uma das maiores audiências que ele era capaz de imaginar. Ela era formada por pessoas de 120 países, de modo que a contribuição em bloco estaria vindo de todos os cantos do mundo. Para demonstrar que os efeitos aconteciam instantaneamente a qualquer distância, Radin utilizou 2 máquinas Regi, colocadas em pontos diferentes. Uma delas estava situada a cerca de 20 metros dele, enquanto ele assistia ao evento no dia 27 de março. A outra estava em seu laboratório, que ficava a mais ou menos 20 quilômetros de distância, funcionando sozinha e sem estar diante de um aparelho de televisão. Durante a transmissão, tanto Radin quanto seu assistente anotaram meticulosamente, minuto a minuto, os momentos bem interessantes e os poucos interessantes da cerimônia. Todos os momentos de tensão máxima, como o anúncio do melhor filme, do melhor ator ou da melhor atriz, foram cronometrados e assinalados como períodos de alta coerência. Quando o programa terminou, ele examinou os dados durante os períodos de maior interesse. O grau de ordem da máquina subiu para um nível tão elevado que a probabilidade de isso ter ocorrido por acaso era de 1000 para 1. Por outro lado, durante os períodos menos interessantes, o grau de ordem não era maior do que 10 para 1. Os 2 computadores também ficaram funcionando durante 4 horas depois do evento e no decorrer desse período de controle, depois de um minúsculo pico, que possivelmente refletiu o término da cerimônia de entrega dos prêmios, ambos logo retomaram o comportamento aleatório habitual. Radin reproduziu sua própria experiência 1 ano mais tarde, com resultados semelhantes. Ele obteve o mesmo tipo de resultados com as Olimpíadas de Verão, em julho de 1996, e, é claro, durante o julgamento de O.J. Simpson. Radin testou suas máquinas no final do Campeonato de Futebol Americano de 1996 e também durante o horário nobre, nos 4 maiores canais de televisão dos Estados Unidos, em uma noite de fevereiro deste mesmo ano.
Nos momentos mais importantes da final do jogo de futebol, a máquina registrou um leve desvio, mas o efeito não foi nem de longe tão acentuado quanto no decorrer do julgamento de O.J. Simpson ou na noite do Oscar. Esse resultado pode estar relacionado a um problema simples, apresentado em um evento esportivo: o fato de que grupos de pessoas reagem de uma maneira diferente e com intensidade a cada jogada, dependendo do time para o qual estão torcendo. Radin também imaginou que isso tivesse algo a ver com o número de intervalos comerciais que estão sempre interrompendo o jogo, especialmente porque os anúncios exibidos durante a final se tornarão tão populares quanto o próprio jogo. Às vezes era difícil distinguir os momentos de grande interesse dos de pouco interesse, e os resultados confirmaram isso. Em sua outra experiência durante o horário nobre da televisão, Radin partira do princípio de que tanto as máquinas como os espectadores iriam atingir um máximo nos momentos importantes de qualquer espetáculo e se reduzir aos poucos no final, quando os comerciais em geral são exibidos. Foi exatamente isso que aconteceu. Embora o tamanho do efeito não fosse enorme, a maior tendência da máquina para a ordem teve um máximo exatamente quando a audiência estaria mais envolvida com os programas. Os wagnerianos são fanáticos, pensou Dieter Veit, colega de Roger Nelson no Departamento de Psicologia Clínica e Fisiológica da Universidade de Gießen. Ao longo dos anos, a Feldspielhaus, em Bayreuth, o teatro lírico de Wagner, construída para si mesmo, tornara-se uma espécie de local sagrado ao qual os aficionados de Wagner fazem uma peregrinação anual na época do Festival Wagner. Eram verdadeiros fanáticos, íntimos de cada nota, de cada ascensão e queda das emoções, felizes por permanecer sentados durante as 15 horas do ciclo do Anel. Os espectadores da Feldspielhaus eram na maior parte entendidos na música de Wagner. Representava a audiência perfeita para uma experimentação do fio de Regi. Em 1996, Veit, que era pessoalmente um admirador de Wagner, com um lustroso cabelo branco penteado para trás e uma postura altiva, compareceu ao evento com uma máquina Regi, registrando o primeiro ciclo das diversas óperas. Ele repetiu a experiência nos 2 anos subsequentes. No total, a máquina Regi esteve presente a muitas horas do evento. 9 óperas, Tristão e Isolda, Götter, Damerung. No conjunto, ao longo dos 3 anos, as tendências foram uniformes, exibindo uma mudança global de ordem na máquina durante as cenas mais emocionantes, ou naquelas em que a música era mais comovente, como nas partes do coro. Nesse caso, o laboratório da Pier não conseguiu igualar os resultados de Veit. Eles também levaram máquinas de fio de Regi para várias óperas e espetáculos em Nova York, mas os resultados mostraram que a reação das máquinas não foi significativa. Estava óbvio que a atenção da audiência necessitava de um tipo de intensidade wagneriana para exercer algum efeito sobre a máquina. Veit chegou à conclusão de que é mais provável que uma ressonância seja criada quando a audiência conhece bem a música e está em sintonia com ela. Um resultado ainda mais interessante foi obtido por outro colega muito próximo a Radin, o professor Dick Bierman, de Amsterdã, que com frequência tentava reproduzir as pesquisas de Radin. Bierman decidira experimentar o fio de Regi em uma casa cujos moradores estavam relatando efeitos tipo poltergeist, estranhos movimentos ou o deslocamento de grandes objetos, os quais as pessoas em geral julgam ser causados por fantasmas. Daí o nome poltergeist, que significa fantasmas barulhentos. Em alguns lugares, acredita-se que os poltergeist nada mais sejam do que uma intensa energia proveniente de uma pessoa, muitas vezes um adolescente turbulento.
No caso a que me refiro, Biermann instalou uma máquina rege e comparou os momentos em que a família informou a ocorrência de um efeito poltergeist com os resultados aleatórios, cara e coroa, gerados pela máquina, nas mesmas ocasiões em que os moradores da casa relataram ter visto um objeto voando. A máquina também demonstrou um desvio em relação à probabilidade normal. É possível que uma pessoa com esse tipo de intensidade crie a experiência poltergeist por meio de intensos efeitos no campo. Reza a lenda que o sol sempre brilha na cabeça dos ex-alunos de Princeton, não apenas durante a vida, mas no dia em que eles se diplomam. Segundo o folclore local, mesmo quando a previsão era de chuva, esta, de alguma maneira, era adiada para depois do término da cerimônia da entrega dos diplomas. Roger Nelson comparecia todos os anos à formatura com a esposa e em mais de uma ocasião comentara que o tempo estava muito bom. Ele agora começava a se perguntar se isso seria mais do que uma simples coincidência. As pesquisas com Field Regi tinham deixado Nelson com algumas questões a respeito de como esse tipo de consciência de campo poderia funcionar na vida real. Ocorreu-lhe que o desejo coletivo de toda a comunidade universitária de que o dia fosse ensolarado talvez pudesse de fato exercer um efeito afugentando as nuvens de chuva. Ele reuniu todos os relatórios meteorológicos dos 30 anos anteriores e examinou como estivera o tempo antes, durante e após a colação de grau em Princeton. Ele estava procurando, basicamente, o índice de precipitação. Nelson também examinou as condições atmosféricas nas 6 cidades ao redor de Princeton, que iriam atuar como padrão de comparação. A análise de Nelson revelou alguns efeitos estranhos, como se um guarda-chuva coletivo cobrisse Princeton, exatamente no dia em que os alunos se formavam. Nesses 30 anos não choveu em 72%, ou quase 3/4, dos dias de formatura, em comparação com apenas 67%, ou 2/3 nas cidades vizinhas. Do ponto de vista estatístico, isso significava que Princeton tinha algum efeito mágico na ocasião da formatura e a cidade ficava mais seca do que de costume, ao passo que todas as cidades vizinhas apresentavam a umidade normal dessa época do ano. Até mesmo em um dia em que caiu um aguaceiro de quase 7 centímetros em Princeton, curiosamente a chuva só começou após o término da cerimônia. A pesquisa que Nelson realizou em Princeton sobre as condições atmosféricas foi apenas um minúsculo indicador de que as pessoas podiam produzir um efeito positivo no ambiente. Durante 20 anos, a Organização da Meditação Transcendental havia sistematicamente testado, por meio de várias dezenas de pesquisas, se a meditação em grupo poderia reduzir a violência e os conflitos no mundo. O fundador da meditação transcendental, o yogi Maharishi Mahesh, afirmava que o estresse individual gerava o estresse mundial e que a calma do grupo gerava a calma no mundo. Ele postulou que se 1% de uma região tivesse pessoas praticando MT, ou se a raiz quadrada de 1% da população praticasse MT, SIDH, um tipo mais avançado e ativo de meditação, todas as formas de conflito, como os índices de mortes por arma de fogo e outros crimes, o consumo excessivo de drogas e até mesmo os acidentes de trânsito diminuiriam. A ideia do efeito Maharishi era que a prática regular da meditação transcendental possibilitaria que entremos em contato com um campo fundamental que liga todas as coisas, um conceito não muito diferente do campo de ponto zero. Se um número suficiente de pessoas se dedicassem a essa prática, a coerência se revelaria contagiante em toda a população. A organização da MT escolhera chamar esse processo de superradiância, porque assim como a superradiância no cérebro ou em um laser cria coerência e unidade, a meditação exerceria o mesmo efeito na sociedade. Grupos especiais de yogis
tem se reunido no mundo inteiro, apresentando seminários intensivos voltados para áreas específicas de conflito. Desde 1979, um grupo americano de superradiância, cujo tamanho varia de algumas centenas de pessoas a mais de 8.000, vem se reunindo 2 vezes por dia na Maharishi International University, em Fairfield, Iowa, para tentar criar mais harmonia no mundo. Embora a organização MT tenha sido ridicularizada em grande parte por ter promovido os interesses pessoais de Maharishi, o valor dos dados apresentados por ela é irrefutável. Muitas das pesquisas foram publicadas por publicações de peso, o que significa que elas tiveram que satisfazer a rigorosos critérios de avaliação. Uma pesquisa recente feita no National Demonstration Project, em Washington, D.C., conduzida durante mais de 2 meses em 1993, demonstrou que quando o grupo local de superradiância aumentou para 4.000, o índice de crimes violentos, que vinha aumentando regularmente nos primeiros 5 meses do ano, começou a declinar para 24% e continuou a decrescer até o final do experimento. Assim que o grupo se dispersou, o índice de criminalidade voltou a subir. A pesquisa demonstrou que o efeito não poderia ter sido causado por variáveis como o tempo, a polícia ou qualquer campanha especial contra o crime. Outra pesquisa realizada em 24 cidades americanas mostrou que sempre que uma cidade atingia um ponto em que 1% da população estava praticando MT com regularidade, o índice de criminalidade caía para 24%. Em uma pesquisa suplementar realizada em 48 cidades, em metade das quais 1% da população meditava, as cidades onde isso acontecia alcançaram uma redução de 22% no índice de criminalidade, em comparação com um aumento de 2% nas cidades que serviram como padrão de comparação. Também houve uma redução de 89% na tendência da criminalidade em comparação com um aumento de 53% nas cidades do grupo de controle. A organização da MT pesquisou até mesmo se as medições em grupo eram capazes de influir na paz mundial. Em uma pesquisa sobre uma reunião especial da MT em Israel, que acompanhou o conflito dia a dia durante 2 meses, nos dias em que o número de meditadores era elevado, as baixas no Líbano diminuíam em 76%, e a criminalidade local, os acidentes de trânsito e os incêndios declinavam. Nesse caso também, influências que poderiam interferir no resultado, como as condições atmosféricas, os fins de semana ou os feriados, tinham sido levadas em conta. As pesquisas da MT, assim como o trabalho com o Field Reg de Nelson, com seu jeito modesto e preliminar, ofereciam a esperança a uma geração alienada e incrédula. Afinal de contas, o bem talvez seja capaz de conquistar o mal. Poderíamos criar uma comunidade melhor. Tínhamos a capacidade coletiva de transformar o mundo em um lugar melhor. Radin estava sendo um pouco brincalhão quando propôs a ideia. Ele e Nelson tinham participado de uma conferência em Freiburg no final de 1997, quando debateram que deveriam introduzir algumas medições físicas como EEG nas pesquisas que usavam Regis. Por que não dar uma olhada no EEG de Gaia? Observou Radin em determinado momento. Nelson abraçou a ideia de imediato, uma vez que o EEG registra a atividade de um cérebro individual por meio da fixação de eletrodos na superfície do crânio. Eles talvez conseguissem fazer leituras da mente de Gaia, nome pelo qual muitas pessoas gostam de chamar o nosso planeta. James Lovelock o inventara em homenagem à deusa grega da Terra, junto com a hipótese de que o mundo é uma entidade viva, com sua própria consciência. Talvez eles pudessem montar uma rede de Regis que abrangesse o mundo inteiro. O EEG do mundo funcionaria de forma contínua, tirando uma temperatura constante do estado da mente coletiva.
Quando estavam buscando um nome, outro colega de Nelson sugeriu eletrogaigrama, ou EGG. Nelson preferiu o termo noosfera, criado por Teilhard de Chardin, para refletir a ideia de que a Terra estava encerrada em uma camada de inteligência. Embora Nelson depois viesse a desenvolver essa ideia no Global Consciousness Project, um projeto localizado em Princeton, mas separado da PIR. O nome que pegou foi EGG. Se era verdade que os campos gerados pelas consciências individuais podem se combinar durante os momentos de afinidade, Nelson queria verificar se a reação coletiva aos eventos mais emocionantes da nossa época teriam algum tipo de efeito comum em medidores altamente sensíveis como as máquinas Reg. O julgamento de O.J. Simpson foi uma primeira tentativa nesse sentido, quando máquinas foram colocadas para funcionar em lugares diferentes e os resultados obtidos por elas foram comparados. Nelson começou com um pequeno grupo de cientistas que ligaram suas máquinas Reg em agosto de 1998. Com o tempo, ele formou uma rede de 40 cientistas que colocaram Regis para funcionar no mundo inteiro. O projeto gerou uma enorme quantidade de dados. Fluxos contínuos de dados eram enviados pela internet, os quais eram comparados com momentos dramáticos da história moderna, como a morte de John F. Kennedy Jr. e o quase impeachment de Bill Clinton, o acidente com o Concorde em Paris e o bombardeio da Iugoslávia, enchentes, erupções vulcânicas e as celebrações do Ano Novo. Mesmo antes de começar, o EGG passou pelo seu primeiro teste ainda na forma de protótipo, quando a princesa mais amada do mundo morreu de repente em um túnel de Paris. Dados registrados antes, durante e depois do enterro da princesa de Gales foram compilados e comparados com a programação oficial dos eventos. Ao longo de todas as cerimônias públicas em homenagem a Diana, as máquinas haviam se desviado do curso aleatório, efeito cuja probabilidade de ter ocorrido por acaso era de 100 para 1,20. Além disso, quando Nelson examinou dados semelhantes registrados durante o enterro da Madre Teresa de Calcutá, ocorrido pouco depois, as máquinas não apresentaram nenhum efeito inesperado. Madre Teresa estava doente e sua morte era esperada. Era idosa e vivera uma vida plena e produtiva. Já a tragédia da jovem e confusa princesa claramente mobilizara o coração do mundo, e os Regis captaram esse sentimento. As eleições americanas e até mesmo o escândalo de Mônica Lewinsky não pareceram emocionar o mundo, mas as celebrações de Ano Novo, os grandes desastres e tragédias provocaram um arrepio na espinha dorsal coletiva que foi pontualmente registrado pelas máquinas. Os resultados iniciais deixaram Nelson e Radin com muitas perguntas estimulantes em suas cabeças. Se a mente do mundo de fato existia, talvez pequenos vislumbres de inspiração, da parte dela, pudessem ser responsáveis pelos momentos mais monstruosos e magníficos da história da humanidade. Ou talvez a consciência negativa fosse como um micróbio capaz de infectar as pessoas e assumir o controle. A Alemanha ficara deprimida em todos os sentidos depois da Primeira Guerra Mundial. Poderia esse abatimento ter afetado os alemães em um nível quântico, tornando mais fácil para Hitler, o mais inebriante dos oradores, criar uma espécie de coletivo negativo que se alimentava de si mesmo e tolerava as maldades mais repulsivas? Teria uma consciência coletiva sido responsável pela Inquisição Espanhola, pelos julgamentos das bruxas de Salem? O mal coletivo também teria a capacidade de criar coerência e as maiores realizações humanas. Um surto repentino de inspiração poderia ocorrer na mente do mundo? Poderia uma coalescência de energia ser responsável pelo florescimento da arte ou da consciência superior em determinada época? Na Antiga Grécia? Na Renascença? A atividade também seria contagiante, sendo responsável pela criatividade explosiva em Viena na década de 1790 e pela explosão da música pop inglesa
na década de 1960, o campo de ponto zero fornecia uma explicação provável para certos sincronismos físicos inexplicáveis, como a cientificamente comprovada unificação do ciclo menstrual das mulheres que vivem em estreita proximidade. Ele também poderia explicar o sincronismo emocional e intelectual no mundo? Era a primeira indicação de que a consciência de grupo, atuando em um meio como o campo de ponto zero, funcionava como fator de organização universal no cosmos. Entretanto, até então, com a tecnologia disponível, Nelson tivera apenas os primeiros vislumbres de evidência, um minúsculo desvio em relação à atividade aleatória. Tudo o que ele podia fazer até aquele momento era medir um pequeno seixo, ou, na melhor das hipóteses, um punhado de areia, o efeito quântico de uma pessoa ou de um pequeno grupo sobre o mundo. Um dia, ele talvez venha a ter a capacidade de medir o efeito da praia inteira, pois esse é o ponto supremo. A praia só deveria ser medida em sua totalidade. A areia de toda a praia é indivisível. 25 anos depois de Edgar Mitchell ter experimentado visceralmente a consciência coletiva, os cientistas estavam começando a demonstrá-la em laboratório.